Fala galera! Na aula de hoje falaremos sobre os isótonos. Lembrando que esta é a terceira aula de um conjunto de 5 aulas. Na primeira, o assunto foi isótopos. Na segunda, isóbaros. Esta, a terceira, falaremos sobre isótonos. Na próxima, isoeletrônicos. E por fim, a última aula, que será somente para a resolução de exercícios. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Fábio Guedes. Eu sou formado e trabalho na área de Química, então se inscreve aí, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e vamos nessa! Vamos começar então com a definição de isótonos. Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, porém diferentes números atômicos e de massa. Se eles possuem diferentes números atômicos, isso significa que eles são diferentes elementos químicos e, portanto, possuem propriedades químicas diferentes. Vamos aos exemplos então. O magnésio, com número atômico 12 e número de massa 26, ele possui 12 prótons, porque o número atômico dele é 12. E o número atômico é igual ao número de prótons. O número de massa, ele é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se ele possui 12 prótons, para chegar em 26, 14 nêutrons. E como este átomo está eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, portanto, 12 elétrons. O silício, número atômico 14 e com número de massa 28, possui 14 prótons, 14 para chegar em 28, 14 nêutrons, e como ele está eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Podemos observar que tanto o magnésio quanto o silício, neste caso, possuem o mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos. Por quê? Porque possuem o mesmo número de nêutrons, porém, distintos números atômicos e distintos números de massa. O mesmo acontece com o carbono e o nitrogênio nesse caso. Por quê? O número atômico do carbono é 6 e o número de massa 13. De 6 para 13, 7. Portanto, o carbono possui 7 nêutrons. O nitrogênio, de 7 para 14, 7. Então, 7 nêutrons também. Então, possuem o mesmo número de nêutrons, porém diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Então, eles são elementos químicos diferentes. E o mesmo também acontece para o cloro e o cobalto. 17 para 37, 20. Portanto, o cloro possui 20 nêutrons. O cobalto, 20 para 40, 20 nêutrons também. Então, possui o mesmo número de nêutrons. E distintos números atômicos e números de massa. Portanto, eles são isótonos. Então, vamos para o exercício. O silício, elemento químico mais abundante na natureza depois do oxigênio, tem grande aplicação na indústria eletrônica. Por outro lado, o enxofre é de importância fundamental na obtenção do ácido sulfúrico. Sabendo-se que o átomo de silício, número atômico 14 e número de massa 28, é isótono de uma das variedades isotópicas do enxofre, número atômico 16, pode-se afirmar que este tem número de massa. Então, ele quer saber qual que é o número de massa desse enxofre aqui. Como se calcula o número de massa? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Quantos prótons o enxofre tem? 16, porque o número atômico dele é 16. Então, o número de massa é igual a 16 mais o número de nêutrons. Eu não sei quantos nêutrons esse enxofre aqui possui. Porém, o exercício falou que o enxofre ele é isótono do silício. Se ele é isótono, quer dizer que eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então, o número de nêutrons do silício é igual ao número de nêutrons do enxofre. Então, vamos descobrir quantos nêutrons o silício tem. Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Quantos prótons o silício tem? 14, número atômico 14. Qual que é a massa do silício? 28. Então, substituindo, 28 é igual a 14 mais N. Agora é só isolar o número de nêutrons. Passo o 14 para o outro lado negativo.
Então, N é igual a 28 menos 14, N é igual a 14. Portanto, o silício possui 14 nêutrons, e como o enxofre é isótono do silício, o enxofre também possui 14 nêutrons. Então, substituímos este valor aqui. Então, o número de massa do enxofre é igual a 16 mais 14. Então, o resultado é 30, a alternativa C. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, deixe aqui nos comentários, que será um prazer se eu puder ajudar. Aqui estão as referências utilizadas. Um grande abraço e até a próxima aula.